Fala, futuros residentes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre anticoncepção. Vamos fazer aquela revisão com questões de residência médica para vocês treinarem e entenderem como que esse tema é cobrado. E vamos dividir esse tema em duas partes. A primeira parte, que é este vídeo, vamos falar sobre os métodos comportamentais, métodos de barreira e esterilização definitiva. No próximo vídeo, que é a parte 2, vamos falar sobre os métodos hormonais, dispositivos intrauterinos e anticoncepção de emergência. Bora lá então, começando aqui com a definição. O que é anticoncepção? Anticoncepção é quando usamos dispositivos ou medicamentos com o intuito de evitar ou diminuir a chance de uma mulher engravidar. Beleza. E para fazer o método, para fazer a escolha de qual método essa paciente deve usar, nós vamos prezar pela eficácia, pelo custo, pela facilidade de uso, reversibilidade do método. Então, vamos ter que olhar por vários aspectos para decidir qual é o melhor método para cada paciente. E como que a gente sabe a eficácia de um método? Nós temos um índice para isso, chama-se índice de Pearl. Bom, nesse índice nós avaliamos o número de falhas que ocorreram dentro de um ano com cada método em 100 mulheres. Então, se o índice de Pearl está aumentado, não é legal. Significa que tiveram muitas falhas, então ele não é aquele mais indicado, entende? Por exemplo, índice de Pearl diminuído, muito baixo, nós temos a laqueadura, a vasectomia, temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, temos os implantes, e aí vai descendo na questão de eficácia. Nós vamos ter aí os anticoncepcionais hormonais orais, vamos ter diafragma, coito interrompido lá embaixo, com um valor muito alto de falha. E é assim que a gente vai pensando e decidindo se a eficácia está suficiente para aquela paciente, se dá para ela usar, a facilidade de uso, o custo do método, e assim nós vamos escolher. Começando então com os métodos comportamentais. Nós temos tabelinha, temos o método de temperatura basal, de Billings e o coito interrompido. O que seria a tabelinha, que também conhecemos como método de Ogino-Knaus? A tabelinha, nós vamos fazer um cálculo a partir da quantidade de dias que a paciente tem o ciclo mais curto e o ciclo mais longo, e ela vai ficar um período do mês sem fazer atividade sexual, sem ter relação sexual. Como assim? Bom, nós vamos pegar o ciclo que é mais curto, vamos diminuir 18 e encontrar um número X. Vamos pegar o ciclo mais longo, diminuir 11 e ter o número Y. De X ao Y do ciclo, a paciente vai fazer abstinência sexual. Então, de certa forma, o método funciona? Funciona, porque se você está fazendo abstinência sexual, não tem como engravidar, correto? Só que tem um problema, tem uma falha aí, na continha. A continha nem sempre é tão precisa. Então, se você contou de uma maneira errada, se aquela conta não estava tão precisa, você acaba tendo a relação sexual, achando que aquele período estava tranquilo e não estava engravidando, que a gente conhece aí como filhos de tabelinha, né? Então, vamos fazer duas questões aqui para ver se vocês entenderam esse. Vamos por partes. Mulher, 29 anos de idade, relata que seu ciclo menstrual nos últimos 12 meses variou de 29 a 32 dias. Pelo método de Ogino-Knaus, você tinha que saber que isso significa tabelinha, qual o período fértil dessa mulher? Bom, o ciclo mais curto dela é de 29. Subtrai 18, nós vamos ter 11. Guarda esse número. O ciclo mais longo é de 32 dias, então subtraímos 11 e temos 21. Então, do 11º ao 21º dia do ciclo, essa paciente tem que fazer abstinência sexual para funcionar o método que ela escolheu. Mas ainda assim,
essa continha não é tão precisa e tem um alto número de falhas. Próxima questão. Mulher, 23 anos, saudável, G1P1, com ciclo menstrual variando de 24 a 33 dias nos últimos 6 meses. O volume menstrual é normal, a duração de sangramento é de 4 a 5 dias. Após as orientações, ela optou pelo uso da tabelinha. Considerando que você usou o método do calendário para seus cálculos, qual a alternativa que contém o período do ciclo menstrual que essa mulher deverá fazer abstinência ou usar preservativo para evitar uma gravidez? Então, ciclo mais curto, 24, tira 18, sobram 6. Ciclo mais longo, 33, tira 11, ficam 22. Então, do 6º ao 22º dia do ciclo, essa paciente tem que fazer abstinência sexual. É assim que funciona. E as questões são cobradas dessa maneira, fazendo aquela continha. Então, você tem que gravar. Ciclo mais curto, subtrai 18. Ciclo mais longo, subtrai 11. Continuando. Temos o método de temperatura basal. Quando ocorre a ovulação, nós temos aí uma leve alteração, aumento da temperatura. Só que é um fator, um sintoma tão inespecífico, porque o seu corpo pode ter uma alteração de temperatura por várias coisas, é muito inespecífico. Então não é algo muito confiável. Método de Billings, como é que ele é conhecido também? Como o método do muco cervical. Você vai avaliando ali a filância do muco, como se ele está muito espesso, se está muito viscoso, como que ele está, e aquilo vai indicar se você está próxima da ovulação ou não. Por fim, o coito interrompido vocês já conhecem, e eu gostaria de acrescentar aqui um que, na verdade, ele não é um método comportamental, mas para a gente entender melhor eu vou colocar ele aqui. Amenorreia da lactação. Quais são os pré-requisitos para funcionar esse método da amenorreia durante a lactação? A paciente, ela tem que estar em amamentação exclusivo, não pode estar dando chá, suco, água para o recém-nascido, tem que ser só o leite. Tem que estar em amenorreia e só pode durar até 6 meses. Lembrando que essa paciente, ela tem que estar amamentando em livre demanda, porque se espaçar muito tempo entre uma mamada e outra, pode ocorrer uma interferência no bloqueio da prolactina e aí vai gerar um novo ciclo, vai ter uma falha aí. Próximo, vamos para os métodos de barreira agora. Temos a camisinha, que é o condom masculino, o condom feminino, o diafragma e a geleia espermicida. O que eu tô querendo dizer aqui? Camisinha, vocês já conhecem, é o condom masculino. O condom feminino, ele não é tão conhecido, mas ele, por proteger uma área maior, ele protege mais contra IST. Isso é importante você saber que cai em questão também. O diafragma, ele tem que ter um treinamento, ele precisa saber o tamanho, a paciente tem que ir numa consulta para saber qual é o tamanho adequado que ela tem que comprar. Geralmente a gente associa o diafragma com o espermicida. Esses são os métodos de barreira. Agora vamos para a esterilização definitiva. Como que ela funciona? Maiores de 25 anos ou pelo menos com 2 filhos vivos. Então, ela só vai ser permitida nessa condição. Lembrando que estamos falando tanto da vasectomia quanto da laqueadura. Isso daqui vale para os dois. Então, maior de 25 anos ou 2 filhos vivos. Ah, mas é ou é E? Isso confunde muito nas provas. Você vai ver aí nas questões, eles colocam para você ficar na dúvida se é ou é E. O que você pode pensar? Bom, aquela paciente que não tem o desejo de ter filhos, não tem vontade de ter filhos, ela é obrigada a ter 2 filhos vivos para poder fazer a esterilização definitiva, para fazer uma laqueadura? Vai chegar lá para você com 30 anos de idade, dizendo: eu não tenho interesse em ser mãe, nunca tive esse interesse, quero fazer laqueadura. Aí você vai falar com ela: não, você tem que ter 2 filhos vivos e aí eu faço a laqueadura em você. Não é assim que funciona, né? Então, ou 25 anos, ou maior de 25 anos, ou 2 filhos vivos.
Ah, mas tem uma paciente de 15 anos de idade que tem 2 filhos vivos e já quer fazer esterilização definitiva. Também não. Mas não era o E? Mas espera aí, né? A paciente precisa ter capacidade civil plena. Então, ela tem que ser maior de 18 anos. Tá legal? Então, maior de 18 anos com 2 filhos vivos ou maior de 25 anos sem filho nem nada. Você vai entender quando a gente estiver fazendo as questões. Mas deu para pegar até agora? Estamos combinados dessa maneira? Só um detalhe importante. Uma curiosidade que cai em prova. A laqueadura, ela tem um índice de falha maior do que a vasectomia. Fica isso guardadinho aí e vamos lá para algumas questões. No Brasil, a cirurgia esterilizadora voluntária é permitida para mulheres com pelo menos um filho vivo? Não. Durante cesárea eletiva? Também não. Em união estável há pelo menos 2 anos, independente da concordância do parceiro? Não. A partir do momento que você tem um parceiro, ele tem que concordar com isso, porque passa a ser a fertilização do casal, né? E, por fim, com capacidade civil plena acima de 25 anos de idade. Verdade, essa era a resposta correta. Próxima questão. Hoje, com os relacionamentos mais instáveis e a procura por novos relacionamentos e novas famílias, abre-se espaço para novas gestações, as quais podem ser impedidas por uma laqueadura ou vasectomia. Quanto aos critérios para ligadura tubária no Brasil, assinale a alternativa correta. Pode ser feita em mulheres com um filho vivo que deve ter mais de 2 anos de idade. Não. Pode ser feita em menores de 18 anos com consentimento dos pais mesmo sem filhos. Não, precisa ter capacidade civil plena, maior ou igual a 18 anos. Confere índice de falha menor do que a vasectomia. Não, o índice de falha é maior. Por fim, pode ser feita em mulheres com mais de 25 anos de idade. Esta era a resposta correta. Mais uma. Mulher, 24 anos de idade, 3 filhos vivos, viúva, procurou o serviço de planejamento familiar para solicitar laqueadura tubária. Refere que teve 3 partos cesáreas, sendo a idade dos filhos de 7 anos, 3 anos e 1 ano. Não pretende ter novo relacionamento. Qual alternativa apresenta melhor conduta? Seguindo a Lei 9.263, referente ao planejamento familiar. Vamos lá. A paciente não apresenta condições para solicitar a esterilização definitiva, pois a idade mínima para pleitear a laqueadura tubária é de 25 anos, devendo-se indicar outro método contraceptivo reversível. Não, ela tem 3 filhos vivos, então já está suficiente, não é 25 e 2 filhos vivos. Lembra que eles tentam pegar você nisso? Próxima. A paciente não apresenta condições para solicitar a esterilização definitiva, pois não tem relacionamento estável. Eu não vou nem continuar lendo. Você vai falar com ela, vai lá, casa. Se você estiver casada, eu faço a sua esterilização definitiva. Depois você separa, tá tudo certo. Não, né? Próxima alternativa. A paciente apresenta condições de solicitar a esterilização definitiva, porém deve aguardar completar os 25 anos. Não precisa. A paciente não apresenta as condições para solicitar a esterilização definitiva e não se deve indicar o dispositivo intrauterino, pois teve 3 cesáreas e maior risco de perfuração uterina. Tudo errado. Ela tem condição e pode indicar o dispositivo intrauterino, é uma opção, caso ela não queira, não tenha certeza da esterilização definitiva. Vamos para a resposta correta. A paciente apresenta condições para solicitar a esterilização definitiva, porém cabe à equipe de saúde multidisciplinar apresentar todos os métodos contraceptivos reversíveis e indicá-los como alternativa à laqueadura tubária. Perfeita alternativa para a gente marcar como resposta. Antes da gente fazer a última questão aqui do vídeo, eu gostaria de lembrar vocês que não é só essa opção de mulher maior que 25 anos ou 2 filhos vivos que permite a esterilização definitiva. O risco de vida da mulher ou do futuro concepto também, tá bem? Vamos para a última questão do vídeo. Mulher, 19 anos, 3 gestações prévias, 2 cesarianas a termo e 1 abortamento precoce, procura assistência na unidade básica de saúde, solicitando encaminhamento para a realização de laqueadura tubária. Afirma ser solteira, sem parceira fixa,
Vive com os 2 filhos e a mãe em casa com 4 cômodos. 2 quartos, cozinha, banheiro. Tabagista, nega morbidades e faz uso irregular de contraceptivo hormonal combinado oral. Possui 2 gatos e um cão de estimação. Considerando o contexto exposto e a Lei de Planejamento Familiar de número 9.263, é correto afirmar que a solicitação da paciente não poderá ser atendida por não ser casada nem estar em união estável. Falamos sobre isso já, né? Sua idade inferior a 25 anos, essa paciente tem 19, é impedimento legal à laqueadura tubária. Mas ela tem 2 filhos vivos. Ela tem capacidade civil plena e 2 filhos vivos. Não precisa ter 25 anos. Não é E. A paciente poderá realizar a laqueadura tubária se for respeitado o prazo de 6 meses entre a manifestação da vontade e a realização do ato operatório. O prazo mínimo entre a manifestação e o ato operatório é de 60 dias, não são 6 meses. E por fim, a laqueadura tubária solicitada pela paciente poderá ser atendida por ela já possuir uma prole constituída. Perfeita. Essa era a resposta. Espero que tenham gostado do vídeo e eu aguardo você na parte 2, onde falaremos sobre a anticoncepção nos métodos hormonais, dispositivos intrauterinos e anticoncepção de emergência. Até lá!